Ok, pessoal, então agora a gente vai falar sobre o Sprite Buffer, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre o Sprite animado, o Text Sprite, e agora a gente vai falar desse rapaz aqui. Para que serve esse Sprite Buffer, né? Então, assim, a ideia da criação desse Sprite Buffer foi simplesmente para que para que nós pudéssemos criar um sprite que representa uma tela em branco, tá? Então, basicamente, um Sprite Buffer é isso. Você, ao construir um Sprite Buffer, normalmente eu utilizo para designar a tela do jogo, né, onde tudo vai ser artisticamente desenhado. Então, para instanciar um Sprite Buffer, você dá aqui as dimensões em largura e em seguida a altura. Então, internamente, isso aqui vai se tornar um sprite de caracteres espaço. Então, vamos ter aqui 250 espaços em cada uma das 57 linhas. Basicamente, é isso. Ou, em outras palavras, alguns alunos vão preferir pensar assim, é como se fosse uma matriz em branco. Tá? E é justamente em cima dessa matriz que agora a gente pode começar a escolher em que lugarzinho nós vamos querer desenhar os demais sprites, certo? Na hierarquia Sprite Base, né, se você for analisar com mais calma, ela tem um método chamado put@, né, mas também o método draw e tal, que permite com que qualquer sprite seja capaz de se escrever em qualquer outro sprite, tá? Isso aí é bem interessante. Mas a demonstração que eu vou dar é os sprites se desenhando num Sprite Buffer, tá? Num screen, porque esse é o uso, esse foi a intenção ao criar aqui o Sprite Buffer, tá? Então, em resumo, o Sprite Buffer a gente vai utilizar para servir como uma tela em branco, certo? Ao criar essa tela em branco, você dá as dimensões em largura e altura. E a partir daí, tudo vai poder ser desenhado nessa tela. Então, ao invés de a gente estar preocupado em desenhar cada objeto, na verdade, a gente vai pegar cada objeto, colocar nessa screen, numa determinada posição, e depois disso, o que a gente vai fazer é simplesmente printar essa screen na tela, já que essa screen é agora um sprite, né, o resultado ali de um sprite desenhado em cada loop, então a gente simplesmente coloca aquele sprite resultante na tela, ao invés de ter que desenhar todo mundo individualmente, né? Mas eu acho assim, a maior vantagem, né, realmente de termos uma screen é a possibilidade de desenharmos qualquer outro sprite em qualquer posição dessa tela, tá certo? Então, com isso a gente consegue criar a sensação de movimento, a gente consegue criar aquela sensação de espaço bidimensional, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? A gente começa limpando a tela. Nesse exemplo aqui, eu criei essa screen, tá certo? A gente tem aqui o BG, o Hero, o TXT, que é aqueles mesmos sprites que nós tínhamos no vídeo anterior, tá? E eu dei uma leve modificada aqui no Game Loop, né? Nós temos um string, entramos no Game Loop, tá certo? A gente tem um getLine que é para pegar aqui a entrada do usuário, certo? Vocês vão perceber que é nesse momento aqui que a gente processa a entrada, né? Aqui não temos nenhum tipo de processamento, mas eu fiz questão aqui, ó, para que vocês entendam a dinâmica, né? A gente não tem fase, então nos resta a responsabilidade de chamar o update de cada um dos objetos, que vão fazer parte aqui da dinâmica, né? Dessa pseudo fase aqui que a gente está criando. Então esse aqui é o padrão, como vocês vão sempre observar. Primeiramente, a gente chama todos os objetos para se atualizarem, tá certo? Depois disso, olha qual é a graça de termos um Sprite Buffer. Depois disso, a gente faz com que cada um dos objetos, ele se desenhe, olha só, ele se desenhe na tela, em determinada posição. Como a tela vai ser o produto final da arte, a gente simplesmente manda para o terminal
esse screen, que é a tela que representa o produto final da arte, né? Ou a fase. Deixa eu só voltar para cá. Cada um dos sprites, eles têm o método draw implementado, certo, pessoal? Esse draw faz o quê? Basicamente é o seguinte: BG, que é um sprite, se desenhe na screen na posição 0. Então ele vai lá na screen, que é isso aqui, que é uma matriz de 57 linhas por 250 de colunas, né? 57 linhas por 250 colunas. E aí aqui é meio que invertido, né? Eu fiz essa inversão, me percebi depois. Aqui você diz primeiro a linha, depois a coluna. E na linha 0, coluna 0, você vai desenhar o fundo, tá certo? Então a fase, a partir da posição 00, ela vai ser desenhada. Depois disso, e aqui já vale dizer uma coisa para vocês, a ordem em que as coisas são desenhadas importa, tá certo? A ordem em que as coisas são desenhadas importa. Então primeiro você começa com o menos importante ou o background, porque se você desenhar o mais importante e depois vier com o background vai cobrir o que você desenhou antes, tá certo? E isso não é interessante. Então o que é maior e menos importante você desenha primeiro. Em seguida vem o que vai sendo mais importante e menor, né? Por isso que o herói veio por último aqui. Então eu estou colocando esse TXT para ser desenhado na tela na linha 10, coluna 10, e o herói para ser desenhado aqui na tela na linha 20, coluna 10. Depois a gente limpa tudo e printa na tela o resultado dessa screen. Então isso aqui vai ficar num loop. Vamos ver o que vai acontecer, né? Já tinha testado aqui mais uma vez. Tá? Então eu pressiono Enter, ó. Um texto qualquer veio para cá. Tudo isso aqui é a fase 2, que está printada. Ela foi printada primeiro. E se eu ficar pressionando Enter, veja que o herói ele está posicionado ali em determinado lugar e ele está se animando, tá certo? Porque está dentro de um loop. Então só para ilustrar aqui melhor, né? Se a gente colocar aqui, ele pegou na linha 20, né? Vamos botá-lo aqui na 40. Eu tentar deslocar ele para cá, vou chutar aqui 60. Então vou rodar de novo, só para vocês verem. Esse warning aí, antes que eu esqueça, pessoal, é da classe Sound, tá? Mas é apenas um warning, não tem problema. Então podem ignorar esse warning aí. Só vai aparecer se você realmente estiver compilando a classe Sound no Linux. Ó, tá vendo aqui, ó? Então com isso a gente já tem um esboço aqui de uma fase, tá beleza? Então voltando para cá, já falamos sobre a hierarquia sprite. Agora você entendeu o que é sprite, o que é um sprite animado, como é que a gente faz para animar um sprite, o que é um text sprite e também para que serve um sprite buffer, tá? Tem como melhorar ainda esse código aqui? Será que tem como melhorar? Temos como fazer alguma coisinha? Isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo, porque eu vou introduzir para vocês objeto de jogo.